Onde hoje será no capítulo 17 e 18 de Apocalipse. Então, de número 10, com o título A Condenação da Grande Babilônia. Lição 10 da Escola Bíblica Dominical, no ano de 2016. Estamos no estudo de Apocalipse. E esta lição de número 10 tem por título A Condenação da Grande Babilônia e estará estudando os capítulos 17 e 18. No modelo da Escola Bíblica Dominical, nós temos um textuário proposto em Apocalipse 18, verso 4, e que diz: E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. A leitura bíblica proposta para as classes de jovens e adultos é Apocalipse, capítulo 17, verso 1 até o verso 6, que entretanto será apresentado no discorrer do assunto da nossa lição. Como esboço e modelo da Escola Bíblica Dominical, teremos a apresentação de uma introdução, 3 tópicos, sendo o primeiro Babilônia, a mulher prostituta, Apocalipse capítulo 17, verso 1 até o verso 7. Segundo tópico, a besta que traz a mulher, Apocalipse 17, verso 8 até o verso 18. E o terceiro e último tópico, a ruína de Babilônia, capítulo 18, e depois o nosso encerramento, a nossa conclusão. Passando a nossa introdução, o texto proposto diz para nós, e assim lemos: Tendo considerado o derramar das 7 taças da ira de Deus, entramos agora na seção do livro de Apocalipse, capítulos 17 a 20, na qual o Senhor apresenta a João maiores detalhes e informações sobre revelações já feitas anteriormente. A condenação da Babilônia, capítulo 17 e 18, a batalha do Armagedon e a destruição da besta e do falso profeta, capítulo 19, além da destruição do dragão e o juízo final, no capítulo 20. Mas nos detemos no capítulo 17 e 18, nesta lição de número 9. Atentemos para esse detalhe importante para compreendermos o livro de Apocalipse, o que também muitas vezes encontramos por todas as escrituras. Deus traz assuntos, mas esses assuntos depois voltam à tona e Deus acrescenta outros detalhes. Se atentarmos para o nosso estudo até agora, na colocação e estudo dos selos, capítulo 6, 7 e 8, já neste assunto que tratou dos desígnios de Deus, no 6º selo já apresenta o fim do mundo. Entrando depois no estudo das trombetas, que são os acontecimentos que Deus estaria determinando vir sobre o mundo para cumprir os seus desígnios, a 7ª trombeta já
foi tocada, e no capítulo 14 já houve o arrebatamento da igreja na ceifa, e também o derramar da ira de Deus sobre os ímpios, o juízo final, o fim de tudo, está na vindima do mesmo capítulo 14. Sétima trombeta. Mas a sétima trombeta anunciou outro aspecto, a apresentação da ira de Deus, capítulo 15 e capítulo 16, e no nosso estudo anterior já vimos que a sétima taça da ira de Deus já foi derramada, e repete-se outra vez o fim do mundo nesta sétima taça da ira de Deus, completando, finalizando de forma absoluta, de forma total, a destruição deste mundo e os salvos vivendo nos céus. Já está terminado tudo. Agora 17 até o capítulo 20, Deus vai trazer outras informações a respeito de tudo que já foi falado, detalhes mais para nós conhecermos daquilo que da parte de Deus Ele está fazendo acontecer e existir sobre a face da terra. Vejamos, portanto, nessa introdução ainda, a colocação. Nesta lição, estudaremos os capítulos 17 e 18, onde se fala extensamente sobre a condenação da grande cidade Babilônia e sobre a besta, já conhecida de lições anteriores, mas aqui explicada em novas e diferentes particularidades. Passando em sequência ao nosso assunto, primeiro tópico: Babilônia, a mulher prostituta. Apocalipse 17, verso 1 a 7. Lendo o texto que temos na Bíblia, e também podemos colocar numa projeção, o texto diz assim, o texto bíblico do capítulo 17: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram, outras traduções, prostituíram, os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta, que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Aí temos o nosso texto. Passando agora ao que é colocado para as diversas classes e o texto base para os professores, consideremos esta leitura do nosso texto. Logo de início, pode-se notar que na apresentação desta mulher trazida ou carregada pela besta, há um nítido contraste com aquela mulher propriamente identificada como representação do povo de Deus, que está em Apocalipse 12, verso 1.
Enquanto esta é celestial, tendo o brilho do sol, a lua e as estrelas por ornamento, aquela é terrena, está sentada sobre muitas águas, ela é vista em um deserto, adornada com a glória humana e carnal. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e por isso atraente aos olhos. Vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Consideremos esses pontos iniciais. Vamos entender. Muitas vezes Deus representa uma nação, uma coletividade, como uma cidade, uma nação, pela figura de uma mulher. Israel sempre foi representada por alguma mulher. Israel desviado de Deus, a nação desviada de Deus, era representada por uma mulher indigna, como vemos, por exemplo, no livro de Oséias. Sim, infelizmente. Mas por outro lado, quando a nação de Israel, citada por Deus, estava ligada a Deus, estava isenta das transgressões, em comunhão com Deus, aí é representada de forma gloriosa, como a Virgem de Isaías no capítulo 7, como também a mulher esposa do Senhor dos Exércitos de Isaías 54, como também Apocalipse 12, verso 1, a mulher vestida do sol, pela qual vem então nascer Jesus. Apocalipse 12, os primeiros versos. Esta é a nação de Israel, o povo de Deus, agora chamado Igreja do Senhor Jesus. Muito bem, mas observa o contrário. Babilônia é o nome de uma cidade, e aqui em Apocalipse é uma mulher, só que prostituta. Então não é igreja, não é a nação de Deus, não se refere ao povo de Deus, não se refere aos redimidos. E vamos fazer outro paralelo. A igreja é formada de povos, nações, tribos e línguas. Todos os que são redimidos por Deus, expressão bíblica, lavados, com vestes lavadas no sangue do Cordeiro, comprados para Deus. Mas é multidão, incontável, capítulo 7 de Apocalipse, mas todos de branco. Tem a justiça de Deus sobre eles, a justiça de Cristo Jesus. Mas por outro lado, esta Babilônia de Apocalipse é também multidão de povos, tribos, línguas, nações, mas não de Deus. E precisamos entender que sempre houve no mundo dois povos, os de Deus e os que não são de Deus. A mulher santa, pura, chamada para ser esposa de Deus, e a outra chamada de prostituta, porque não é fiel ao seu Criador, ao seu Senhor, a Deus. Portanto, por favor, entendamos. Um lado é a igreja, multidão, e outro lado, outra multidão infiel, que agora podemos dizer, é a Babilônia, que é um mundo inteiro, fora de Deus. Muitos atribuem Babilônia a um grupo aqui, um grupo ali, outro grupo lá, mas Babilônia é a humanidade inteira, desviada de Deus. Povos, tribos, nações e línguas. E observem, carregada pela besta, que estudamos no capítulo 13,
que é o sistema de governo no mundo que está em oposição à vontade de Deus, e que tem o poder do dragão, Satanás, e que faz combate aos santos, aos que são de Deus. Então, esta é a Babilônia de Apocalipse, que precisamos também considerar, passando a nossa lição no tópico também seguinte. Assim como a primeira é chamada pelo nome de uma cidade, voltando a falar naquela que está em Apocalipse 21, verso 2 e verso 10, que é a igreja chamada de Jerusalém. Continuemos. Assim também a outra, a grande Babilônia. Há um mistério no seu nome, pelo fato de que, desde tempos remotos, Babilônia, Babel, se caracterizou como um centro de rebelião e soberba do homem contra Deus. Vemos isso em Gênesis capítulo 11, vemos isso em Isaías capítulo 13, Jeremias 50, verso 17, 51, verso 7. Assim como Jerusalém sempre fora a sede da adoração de Deus e da submissão ao seu ungido. A Jerusalém terrestre é a figura da Jerusalém celestial, mas a Jerusalém, chamada por Deus para ser aquela mulher vestida do sol. Mas a humanidade, desde o princípio, rebelde a Deus. Aqui quero colocar outro ponto que não está na nossa folha para estudo, mas para complementação dos professores. Atentem que no princípio eles estavam juntos e havia uma ordem de Deus para se separarem, para preencherem todas as ilhas, se espalhando pela terra que Deus tinha deixado diante deles. Mas eles, em teimosia, não, vão ficar em Babel, que ainda não tinha esse nome, vão fazer para nós um nome para não sermos espalhados, e vão construir uma torre que chegue ao céu. Agora é o contrário. Todos espalhados, já se espalharam por todas as ilhas do mundo, agora estão se globalizando, não se juntando num lugar, mas estão como que juntos pelo trabalho da internet ou das comunicações de uma forma geral, e o mundo está voltando a como ser um de novo. E observem, com leis próprias, diferentes daquelas leis que têm base na lei de Deus e que regeu o mundo até agora há pouco. Voltou Babel, voltou Babilônia, e estão na pretensão, como no princípio, construir um sistema que vai chegar a Deus, próprio dragão, que queria ser igual ao Altíssimo. É a mesma soberba da humanidade. Por isso muitas religiões estão na ideia de que o homem não morre, o homem é imortal, esquecendo a palavra de Deus, que fala bem claro que o único imortal, aquele que único e que detém a imortalidade, é o Senhor Deus. E os homens estão se dizendo imortais. É uma falsa filosofia contrária à verdade. Quando Deus olha para o homem e diz: tu és pó, e ao pó voltarás. E o homem, na sua filosofia, se coloca como eterno, de uma forma ou outra, justamente por causa de muitos ensinos de religiões, trazendo uma mensagem errada. Por isso, quando a religião se desvia de Deus, é a besta que saiu da terra, chamado aqui em Apocalipse de falso profeta. Falso profeta. Precisamos ter em conta bem esses pontos. Babilônia é uma unidade desviada de Deus e em grande soberba contra Deus. Uma palavra que Jesus disse
quando fala: tudo quanto dentre os homens é elevado, para Deus é abominação. E os homens se gloriam da sua ciência, se gloriam da sua riqueza, se gloriam do seu poder bélico, se gloriam de tantas coisas. E Deus olha tudo isso e diz: tão somente abominações. E o resultado está aí, que o mundo está indo de mal a pior, apesar de todos esses avanços que eles dizem serem a sua glória. Passando em frente, ainda no nosso primeiro tópico, lemos o texto que diz: portanto, essa mulher prostituta representa e abrange a multidão da humanidade, está sentada sobre muitas águas, e as águas são povos, e multidões, e nações, e línguas, o que vemos no capítulo 17, o verso 15, que não reconhece ao Criador, e não se une em fidelidade e amor a Ele, prefere unir-se e amar aqueles que favorecem os seus próprios deleites, ou seja, os reis da terra, a besta, com a qual fornicaram ou prostituíram os reis da terra, e isso às custas das vidas dos que são fiéis a Deus e protestam contra a sua prostituição. E a palavra que diz: vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos. Um modelo nós vemos perfeitamente no tempo do Império Romano, em que as multidões deliravam quando o sistema de governo da época apresentava para eles pão e circo. E o circo eram os cristãos sendo trucidados. Era a Babilônia já se embebedando com o sangue dos justos, dos fiéis a Deus. Posso falar na Idade Média, uma religião que se dizia a tal e única e verdadeira, que mandava exterminar os povos que eram contrários, ou os pensamentos religiosos que eram contrários, e que faziam festa quando havia destruição dos cristãos, não da sua religião. Coloquemos isso também. Então, Babilônia não é de hoje. Babilônia é desde Gênesis até Apocalipse. Um tempo dado a espalhar para não ter força, e agora elas, em teimosia, unem-se outra vez. A globalização, mas que para Deus agora é permitido para um fim determinado. Entendamos bem todas essas coisas. É difícil falar disso, porque mexe com coisas que existem no mundo, mas é a verdade. João Batista falou uma verdade, e lá foi depois para a prisão e para a morte. Sempre foi assim na face da terra, e entendamos o que está acontecendo hoje, voltando sempre à palavra que temos da parte de Deus, que haveria apostasia, haveria heresias, mas é bom que isso existisse para que se manifestem os fiéis. Dando continuidade ao nosso assunto, lembremos o verso 17 que apontamos, verso 15, e disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, e multidões, e nações, e línguas. Voltando a Isaías 54, comparando com a palavra que Jesus trouxe de resposta à pergunta: são muitos que se salvam? Isaías 54, mas são os filhos daquela que não tem marido. E disse Jesus, quanto
Aos que não se salvam, a porta é larga, o caminho é espaçoso e muitos entram por ele. Portanto, entendamos isso. Mas, entretanto, através dos milênios, os poucos salvos de cada geração vão dar uma multidão que ninguém pode contar. Na sequência nossa de estudo, passando ao tópico segundo, a besta que traz a mulher, vamos estudar este ponto e vamos estar atentos a alguns detalhes que podem parecer complexos. Nós vamos procurar falar de uma forma mais simples e poderá ser o suficiente para termos entendimento. Verso 8 do capítulo 17. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Na exposição diante da classe, temos a proposta que diz, primeira parte, vejamos, iniciando o primeiro parágrafo do tópico segundo, a besta que traz a mulher. Como já vimos no estudo do capítulo 13, a besta representa o sistema de governo globalizado que reúne todos os reis, nações, domínios, soberanias da terra. Aqui se revelam, a partir de características já conhecidas da besta, detalhes sobre a sucessão dos impérios representados por ela. Desde os que foram anteriores ao tempo de João, a besta foi e já não é, como o que ainda se levantaria, a besta há de subir do abismo. Atenção para esses pontos. Domínios que existiram e que deixaram de existir, mas que voltariam. É a palavra de Deus. Já estudamos a besta, que ela é uma coxa de retalho: leopardo, leão, urso, 7 cabeças, 10 chifres. E vimos no nosso estudo o capítulo 13, que é justamente o que está lá em Daniel, no capítulo 2, depois no capítulo 7, mostrando que os impérios do mundo, no final dos tempos, as suas forças seriam agregadas, o sistema de globalização, e todos os poderes que há na terra estariam se reunindo. Lembre-se de Daniel. Me ocorreu de fazer menção a este ponto, porque é tão claro nas Escrituras. Daniel, no capítulo 7, quando fala dos impérios que estavam existindo, falando dos animais que eram domínios, no caso o caldeu, que era presente, representado pelo leão, e os outros animais que viriam, como por exemplo, depois o urso e o leopardo, o verso 12 diz bem claro: e quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada prolongação de vida, até certo espaço de tempo. Esse verso é importante, porque mostra que os impérios antigos não foram destruídos absolutamente, em especial esses 3, leão, urso e leopardo, caldeu, medo-persa e grego, que voltam na besta de Apocalipse 13. Por isso que a palavra diz:
Já existiu, já não é, mas voltará. Não é mais o Império Grego, não é mais o Caldeu, não é mais outro império como o Medo-Persa, mas é um ajuntamento de todos. A besta, o sistema de governo que há no mundo, em que todas as nações se reúnem para tomar as decisões. Não esqueçam, Daniel capítulo 7 e esse verso 12. E conforme dissemos anteriormente, contrário ao que alguns afirmam que o Império Romano vai voltar, o Império Romano nunca voltará. Porque um verso apenas atrás, verso 11 de Daniel 7, está escrito: então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo, referindo-se ao quarto animal, que é o Império Romano. Não voltará. Esse foi dado à destruição. E os outros impérios? Tirou-lhes o domínio, mas deu-lhes prolongação de vida. Continuemos no nosso estudo e vendo mais alguns versos na sequência da nossa lição. Já lemos o verso 8, já apresentamos, mas lemos de novo, acrescentando mais 2 versos. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. 10. E são também 7 reis. 5 já caíram e um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Consideremos bem estes versos e que foram ditos aqui, passando o nosso texto para junto das classes, continuando o primeiro parágrafo, de onde paramos. Lemos: nas 7 cabeças, além da interpretação misteriosa que são montes, outro sentido mais claro para nós é de que são reis ou reinos, complemento agora, impérios. O que há de novo aqui é que entre os 5 impérios que já haviam passado, devemos incluir ao Caldeu, o Medo-Persa e o Grego, de acordo com a ordem apresentada em Daniel capítulo 2 e Daniel capítulo 7, que já foi estudado, os impérios Egito e a Síria. O romano era o 6º, presente no tempo de João. E o 7º, que ainda não era vindo, é o sistema globalizado de governo das nações, que substituiu o comando anterior do Império Romano. Li o texto e apresentei algumas explicações no meio. Voltemos, por favor, ao nosso texto bíblico. A besta era, não é, mas virá. Impérios antigos que existiram, deixaram de existir, mas voltariam. É a coxa de retalho da besta do Apocalipse 13, a besta que saiu do mar. Aqui há sentido, são 7, as 7 cabeças são 7 montes, pontos de apoio. Não vão ficar presos aos montes, mas eu sei de canções que havia, e pode ainda haver, de glória, como por exemplo Roma, a cidade dos 7 montes. Para mim isso figura mais como
Um mistério que eles mesmos, sem saber, estão dizendo que eles são baseados neste mundo. Roma é baseado neste mundo. Qualquer Roma que queiram se referir a qualquer uma delas. Mas continuando, verso 10 é mais completo. Quando diz, são também 7 reis. 7 reis? 7 reis. 5 já caíram. E um existe. Outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Vamos parar e ver qual reino, ou qual império, melhor dizendo, existia no tempo de João. Qual império? Romano. Que na estátua, na verdade, era o quarto. Então existiram outros antes? Sim. Quais impérios existiram antes do caldeu? O Império Assírio. E observe que é um império contrário às coisas de Deus, porque destruiu 10 tribos de Israel. Observem isso. E antes do Assírio, o Egito, onde o povo de Deus, a semente de Abraão, foi tida em cativeiro longo, sendo o Egito responsável por muitas mortes. Todos os que nasciam do sexo masculino eram julgados no rio Nilo, e cresceram, ficaram fortes, ricos, à custa da morte do povo de Deus. Então quem é Babilônia? É todo esse sistema da humanidade, conduzida pelos governos e impérios do mundo, que sempre foram contrários ao povo de Deus, e consequentemente contrários a Deus. Sempre tocaram na menina dos olhos de Deus. Então 5 impérios já existiram, as 7 cabeças desta besta. Observe, está explicando o capítulo 13 com mais detalhes. O Egito, a Assíria, o Império Caldeu, o Império Medo-Persa e o grego. 5. Um existe, romano, é o 6º. E o 7º, o pós-romano, que é na estátua os pés e dedos, 10 dedos de barro e ferro, mas barro não se une a ferro. Colocando isso no capítulo 7, observe que o 4º animal, Império Romano, é aquela besta sem descrição, aquele monstro que saiu do mar e que tinha pontas de ferro, dentes de ferro, que destruía grandemente, e que tinha 10 chifres, já apontando que na sequência do Império Romano haveria o que conduziria aos pés e aos 10 dedos. Na estátua, 10 dedos. Em Daniel 7, 10 chifres. E aqui em Apocalipse, outra vez, 10 chifres. Repito tudo de novo nos 7 impérios. 5 existiram. Na sequência, Egito, Assíria. Anteriores à revelação em palavra de Daniel. Depois de Daniel para cá, Caldeu, Medo-Persa e Grécia, Império Grego. Depois de Daniel, bem depois, no tempo de Jesus e João e a revelação do Apocalipse, Império Romano, o 6º, que foi até 1400 e bastante. Vindo depois o sistema que está se arranjando desde o tempo das navegações, descobrimento dos continentes, mudança do sistema de comércio no mundo, até os dias de hoje. Disputas e mais disputas, mas ninguém, na verdade, dominou o mundo, a não ser agora que o sistema está se fechando, no aspecto de todos se unem, se assentam numa reunião para tomarem decisão pelo mundo. É o sistema globalizado, é a coxa de retalhos formando o sistema de governo do mundo, que hoje aí está. Fazendo um parêntese no nosso estudo,
quero colocar alguns versos. Aqui está uma parte de detalhe e complexidade. Não está na lição escrita proposta para as classes. Estamos falando aos professores. Verso 10, 11, 12, 13 de Apocalipse, esse capítulo 17. Verso 10. E são também 7 reis, que nós já lemos. Estou voltando ao assunto. 5 já caíram e não existe. É o 6º, que existiu, porque já passaram 2000 anos. Outro ainda não é vindo, mas aí é chegado. É o presente e último sistema de governo do mundo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. 11. A besta que era e já não é ela o 8º. E é do 7. E vai à perdição. Leio ainda. 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora. 1 hora. Guardem isso. 1 hora. Juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Então, cuidado que nós devemos ter. Depois do Império Romano, houve um desmembrar de todo aquele império, aquele sistema que existia no mundo antigo, em muitas nações, muitos poderes, representados aqui por 10 chifres. 10 não é 10, é 10 de Deus. 10 de Deus é um número variado, uma multiplicidade. O mundo se encheu de nações no desmembrar do Império Romano, Oriente ou Ocidente. Multiplicidade de nações, chifres, representado por 10. Imagine, por favor, final do Império Romano, o que houve, que a história geral registra, muitas nações saindo para buscar acesso ao Oriente, e com isso descobrindo novas terras e formando novas nações. É o caso de toda a América, a Oceania, muitas nações que eram, na verdade, resíduo do Império Romano, mas só que barro misturado com ferro. O ferro, pedaço do que sobrou do Império Romano, e barro, a natureza humana mesmo. Estes 10 reis, as nações, vieram disputando desde 1400 e tanto, até recentemente brigando uns com os outros para cada um ter o domínio sobre os outros. Mas nunca isso se efetuou. A não ser agora, depois da Guerra Fria, existiu um bloco soviético e um bloco capitalista, aí pronto, por si mesmo se dissolveu e formou o sistema da União das Nações. Por favor, observem. Verso 12. Os 10 chifres, são 10 reis, receberão o reino, mas por 1 hora, juntamente com a besta. Então, ao mesmo tempo que estamos vivendo da besta, do sistema de governo unificado ou globalizado. Estes reinos todos têm o mesmo intento, verso 13, entregarão o seu poder e autoridade à besta. As nações estão dando conta de resolver as questões, e no final eles têm que se unir, ir lá discutir e ter autorização para alguma ação.
E a ONU é que vai legitimar ou não as coisas que estão existindo. Há um novo governo que se expandiu aí, ou que buscou autonomia. Se a ONU não der o sim, não passa a existir como nova nação. Ou se houve uma rebelião, um novo governo por golpe de Estado, se a ONU não dizer sim, aquilo não é válido. De alguma forma é dissolvido e vai existir o que a ONU quer, ou aprova. Por isso essa ideia, os 10 chifres vão dar o poder à besta. E com isso a besta, na verdade, acaba sendo um poder quase que novo. Mas é o constituído pelos 10 chifres por todas as nações. Por isso a palavra que diz no verso 11, a besta que era e já não é ela também o 8º, e é do 7. Então não constitui uma nova cabeça, mas é do 7. E vai à perdição. Agora eu apelo para Daniel capítulo 7, verso 20. Está escrito assim: e também das 10 pontas dessa multiplicidade de nações que agora existe, apontado em Apocalipse, e é a realidade nossa hoje, que tinha na cabeça, e da outra que subia, diante da qual caíram 3. Daquela ponta digo que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente, e cuja aparência era mais firme do que o das suas companheiras. Desde Daniel capítulo 7 está avisando, vem 10 chifres, multiplicidade de nações, mas vai surgir mais 11, mas vão cair 3. Ficam quantos? 8. Por isso que é dito que a besta é o 8º, mas é do 7. Explicando esse cair chifres, surge um novo sistema de governo, uma das nações que disputavam quem é o último império, e o último império está entregue à besta. Mas a besta, a globalização, o sistema que governa o mundo, está fazendo cair nações, todas aquelas que são contrárias ao sistema. Quem é o contrário do sistema, de alguma forma é bloqueado, é combatido. Vamos ver o que está acontecendo com a Coreia, com o Irã. Não querem se ajustar, se alinhar ao sistema constituído pela globalização. Aí vem muitas imposições, embargos, para que no aperto ou caia o governo ou ceda. Então nações estão sumindo, nações estão aparecendo, que na verdade do que existia, há um sistema que governa agora. Quem está de acordo fica, quem não está de acordo cai ou se ajusta para ser. Este é o sistema do mundo. Por isso, a guerra do Iraque, o combate do Irã, o combate contra a Coreia do Norte, e o Brasil tem que se alinhar. Por isso que governantes nossos, antigos e atuais, que proclamam sempre uma ideologia, mas depois na hora tem que entrar na linha do sistema. Vou falar claro, o governo de Jânio ele renunciou porque disse forças ocultas, não dá para fazer o que a gente quer fazer. Vamos falar mais um pouquinho? Fernando Henrique escreveu livros e depois um dia soltou: esqueça o que eu escrevi, porque quando chega no governo tem que fazer a vontade do sistema. O governo atual sempre foi contrário ao que vinha acontecendo, mas chegou no governo, tá bom assim, deixa como está. Então quem manda no mundo? Não é o governo em si de uma nação, mas um poder à parte, e que é do próprio mundo. Por isso que o Brasil também vai para as reuniões G7, G20, G100, G200, quantos forem, se reúnem para tomar a decisão. E as nações
cada uma delas perde a sua soberania. Sua soberania não é total, é parcial. E se tiver de acordo com o sistema. Senão, vai ter sanções também. Esta é a realidade. Mas Daniel 7 já avisou. Dos muitos reinos que existem, todos vão entregar o poder a um sistema central, que é deles mesmo. É deles mesmo. E é o que hoje existe no mundo. Mas voltemos ao nosso texto, lendo mais um pouco, verso 12. Ainda que saltando algum verso até o 17, temos: e os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento, entregarão seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo, porque Deus tem posto em seu coração que cumpra o seu intento, e tem uma mesma ideia, e que dê à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. Passando ao nosso texto, no tópico 2º, final do primeiro parágrafo, os 10 chifres, por sua vez, também representam reis ou reinos, apontando para o último momento, o período do governo global já citado. Ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. Por favor, irmãos, nós estamos a 1 hora do fim. A besta já existe um sistema globalizado, unificado, um governo central no mundo. Pode não ter todo o poder ainda, e fortalece mais, mas Deus já colocou, só tem 1 hora. A ONU pode ser que tenha 60 anos. Essa disputa de nações para ver quem tem a hegemonia já é desde 1500 aproximadamente. Mas o importante é que estamos vivendo um tempo que é somente de 1 hora. Estamos na última hora. Não é falando por falar, é a Bíblia que fala e repete várias vezes: o poder das nações é para 1 hora só. O tempo está abreviado. O sistema do jeito que vai, nenhuma carne se salvará. Está escrito: nenhuma carne se salvaria, por isso os tempos serão abreviados. Os 10 chifres, a multiplicidade de nações, recebe o governo e exerce poder juntamente com a besta, mas por 1 hora só. Igreja, suporta, se esforça, vigia, é apenas 1 hora. 1 hora que pode ser 1 milênio, não importa, mas Deus falou que é 1 hora, então é 1 hora, é breve, é muito breve. Estamos no fim. Continuando outra vez, voltando ao mesmo texto. Mesmo texto. Só para recordar, os 10 chifres, por 1 hora, junto com a besta, combaterão contra o Cordeiro. Mas esse poder dos reinos aborrecerão a prostituta. Verso 16. E a porão desolado e nu, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Isso vem de Deus. Verso 17. Se entendemos na leitura, já está aí o impacto, que a palavra não está tão difícil assim. O poder dado aos reinos, na verdade, eles usam esse poder
para trazer destruição da própria Babilônia, que é a humanidade. Por acaso, quem destrói a humanidade? Quem destrói a humanidade? Os poderes deste mundo. Quando há uma guerra, quem vai para a guerra? Quando há um desastre financeiro, quem é que tem que pagar o desastre financeiro? Veja o Brasil. Quando há desemprego e fome, quem é que passa fome? Quem é que fica desempregado? A própria humanidade, o povo do mundo, que confiava e que elegeu os seus governantes. Mas está dentro das Sagradas Escrituras. Vamos para o segundo parágrafo do segundo tópico. Quando diz, é afirmada mais uma vez a atuação diabólica da besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, o que já é falado no capítulo 13, verso 6, verso 7, e que nós vimos ao derramar da sexta taça da ira, todos os poderes ajuntando todo mundo contra Deus para a batalha final, o Armagedon, todo mundo contra Deus. O mundo está assim, todas as leis mudando, todos os princípios que regiam os povos, que havia uma moralidade, uma nobreza, está descendo ao vexame da insensatez. Volto ao texto, leio de novo. É afirmada mais uma vez a atuação diabólica da besta, estes combaterão contra o Cordeiro, Apocalipse 13, e que apesar do seu domínio global, os fiéis serão preservados e sairão vitoriosos. O Cordeiro os vencerá e vencerão os que estão com ele. Por outro lado, a humanidade infiel encontrará o seu juízo nas mãos dos mesmos em que ela resolveu confiar. Os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta, a humanidade. Os chifres, os poderes, constituídos para atender à vontade dos seus governados, acabam assolando-os e levando-os ao encontro de muitos males, na busca de seus objetivos e propósitos escusos, a pretexto de satisfazer as mesmas exigências do povo. Como é que foi na Alemanha, na Segunda Guerra Mundial? O governo levou a destruição da nação. Qual foi a mortandade? Se falamos e houve um holocausto de judeus, mas o próprio governo alemão levou ao holocausto os próprios alemães. E a quantidade de mortes na Segunda Guerra Mundial foi em torno de 50 milhões. Para uma época antiga que não tinha a população de hoje. Todas as guerras, alguém disputa interesses, soberbas e outras presunções, ideais próprios, e leva o povo a combater, entrar em combate com outro povo, morre todo mundo, porque o governo levou-os a isto. Porque o mal está desde o princípio, os homens buscando o governo para eles, da sua vontade, esquecendo que na verdade o correto, o bem para eles é se Deus enviasse um governante da sua vontade. Pediram a Saul, deles um rei, e tirei no meu furor. Mas Deus já mostrou, o governo bom é o que ele dá, se o povo buscar, se o povo quiser. Em Deus isso é conseguido. Aí vem o governo, por exemplo, de Davi, aquele que Deus constitui, que é segundo o seu coração. O mundo não está assim. Volto a dizer, democracia, nesse particular do nosso estudo, é o maior engodo e oposição a Deus. O governo é de Deus. Nabucodonosor escreveu e decretou, Daniel capítulo 4, Deus é quem constitui quem quer, e nós temos um sistema agora que diz, não, o povo é que manda, voz do povo, voz de Deus, colocando o povo à altura de Deus.
Está aí a vergonha. O que o povo constitui não faz nada de bom para o povo, mas antes o oprime mais ainda. Mas vamos voltar ao princípio. Qual o erro? Não buscam a Deus, se ensoberbecem. Queremos o rei da nossa vontade. O rei que Deus constituiu, ou quer constituir, esse não queremos. E desde o primeiro selo já está decretado: Jesus é o rei. Sobre o meu santo monte já está o decreto e constituído. Tu és meu filho, eu hoje te gerei, pus-te por dominador, Senhor de todas as nações. Não quer se meter a Cristo Jesus. O que eles constituem destrói eles mesmos. Aí está o mistério que precisamos entender, para a gente estar mais vigilante. E em todo o sistema que o governo coloca como se fosse uma benção para o povo, o engano existe. Porque o governo não preocupa com o povo, preocupa com os ideais que os grupos que governam têm, e nunca é o povo. Jesus, como governante, ama as ovelhas e por elas dá a sua vida. Mas os governantes do mundo, eleitos pelo próprio povo, estão que nem Ezequiel 34. Não cuidam das ovelhas e ficam com a sua lã, com o seu leite, e ficam com a sua carne também. É a palavra de Apocalipse que acabamos de ler. Passando ao terceiro tópico, a ruína de Babilônia, é todo o capítulo 18. Diante da classe, devemos estar lendo este capítulo, mas proponho que seja selecionado pelos professores os versos mais importantes que tocam e podem esclarecer esta lição e o seu tema. Assim, proponho inicialmente verso 1, 2, 3, depois 8 e 9. Depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada na sua glória, ou com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Este é o mundo de hoje, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. O mundo vai ser consumido em fogo. 9. E os reis da terra que se prostituíram com ela e viveram em delícias, a chorarão e sobre ela prantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio. Passando à frente, em seleção de versículos do capítulo 18, verso 10: estarão de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai daquela grande Babilônia, a humanidade, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. 13, no final, mercadorias, sim, de carros, final do verso 13, e de corpos, e de almas de homens. Não interessa se o povo vai ser condenado ou não no juízo de Deus, eles querem usar o povo como fonte de renda, mercadoria, até mesmo as pessoas e aquilo que neles há, que possa ser chamado para a eternidade. O ser humano não é valorizado de forma nenhuma. Verso 14: e o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti,
e não mais as acharás. Os que querem deleite vão perder tudo isso. Os que vivem disso, oprimindo outros, vão perder tudo isso. Verso 16 no final: porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. Verso 20: alegra-te sobre ela, ó céu, e vós santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela, e nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos que foram mortos. Passando a primeira parte do primeiro parágrafo, no tópico 3, a visão da condenação de Babilônia alcança o seu propósito neste capítulo, tendo já sido anunciada antes, Apocalipse 14, verso 8, Apocalipse 16, verso 19, estende-se agora como uma lamentação cheia de ais pela ruína da humanidade infiel e de todas as suas mais diversas formas de pecar e de aborrecer a Deus, representadas pelo comprar e vender, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais as acharás. Apocalipse 3, versos 16 e 17. Observe esse quadro apresentado. Capítulo 18. Ai da grande Babilônia. Tudo pereceu, destruiu-se numa hora. Por isso que está escrito nas Escrituras que os homens são mais amantes dos deleites do que amantes de Deus. Buscar Deus em primeiro lugar e toda a sua justiça, primeiro o nosso bem-estar, que sutilmente passa por nós, às vezes não percebemos, até mesmo quando nós, pais, damos prioridade na hora de educar os filhos às questões materiais e do mundo, e esquecemos de formá-los nas coisas de Deus. A escola não pode faltar, tem que acordar segunda, terça, quarta, quinta e sexta de manhã cedinho, fazer a tarefa, dormir cedo para poder acordar no outro dia para a escola, onde vão aprender o quê? Português, matemática, isso é importante, é importante. E a escola dominical, coitadinho, levantou cedo a semana inteira. Cuidado, cristão, pai e mãe cristã. Estão na mesma direção do mundo, e precisamos entender isso, investir pesado nos filhos para as coisas de Deus, porque redunda em vida eterna. Enquanto preocupado com este mundo, correndo atrás de vacina, correndo atrás disso, correndo atrás daquilo outro, e Deus? Precisamos entender isto. Podemos estar incorrendo naquilo que a palavra está condenando. Buscamos as coisas do mundo e não as coisas que são de Deus, achando-nos cristãos assembleianos, pentecostais, quando muitas vezes Tiago continua falando no capítulo 4, amantes do mundo. Isso é ser inimigo de Deus. Agora observe também que aquilo que estudamos nos selos, quinto selo, dos que foram de Deus e que passaram desta vida, estão no pó aguardando a ressurreição, é como se eles clamassem por vingança, e lá Deus diz, espera um pouco, mas agora a vingança está vindo, a retribuição de Deus a todo o mal que a humanidade fez aos que foram de Deus no passado, aos que são de Deus hoje. E se o tempo se estender ainda, todo aquele que se levanta contra as coisas de Deus terá o seu juízo numa hora, o fim do mundo. Continuando o nosso texto, verso 4 do capítulo 18, repetindo, procurando selecionar versículos adequadamente, ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu,
para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Alegra-te, diz o verso 20, sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. 21. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. Indo para o nosso texto proposto na nossa lição, para diante da classe ou das classes, lemos: é importante notar a exortação ao povo de Deus, que não sendo deste mundo, contudo ainda está nele, mas não deve se contaminar com os pecados do mundo, nem amar a vida nesta grande cidade. Sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. E temos versos em 2 Coríntios, capítulo 6, em 1 João, capítulo 2, 15 a 17, que são a mesma palavra: não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Não há concórdia, não há acordo entre os que são de Deus com o mundo, ou nas coisas que são de Deus com as coisas que são do mundo. Precisamos entender bem isso. É sério, é grave, é importantíssimo quanto à necessidade da nossa salvação. Faço uma observação: se lermos lá em Jeremias, capítulo 25, capítulo 29, quando o povo de Deus foi levado a cativeiro em Babilônia, teria que ficar cativo em Babilônia. É a figura do nosso tempo hoje. O povo de Deus na Babilônia do mundo, uma Babilônia espiritual. A ordem de Deus por um tempo é: progridam, plantem, edifiquem, casem-se, multipliquem-se, deem filhos ao casamento, filhas para o marido, aumentai, não diminuais. Há um tempo do povo de Deus crescer, multiplicar-se, fortalecer-se, por ordem de Deus. Mas logo vem outra ordem: sai dela, povo meu. Aí deixa a lavoura, deixa a edificação, deixa tudo, e tem como objetivo os céus. Isso acontece na nossa vida, mas a gente nasce na igreja, ou vem para a igreja, e Deus vai abençoando, Deus vai prosperando, Deus está dando, oh, que maravilha. Mas não põe coração nisso, porque logo vem a ordem: sai dela. E nós temos que sair que nem Ló, deixar para trás tudo aí. Não podemos olhar para trás. O que Deus nos der neste mundo não é para nos prender no mundo. Deus dá. E isso se suportarmos também. Se Ele vê que a gente não vai suportar, a gente já não dá também. Temos que viver do maná de cada dia. Deus está abençoado o povo dele na terra, mas é por pouco tempo. Logo vai sair a ordem: sai dela. E o povo tem que sair vazio e ir para Jerusalém. Naquela época eles foram para Jerusalém para reedificar. Agora nós vamos para outra Jerusalém que não precisa ser edificado, porque tudo já está pronto. Disse Jesus: na casa do Pai há muitas moradas. Muitas moradas. Por isso, irmãos, ruína de Babilônia é o nosso tema, o tópico final. Tudo vai ser destruído. Uma hora, Pedro disse, com grande estrondo. Paulo disse: quando disserem a paz e segurança, virá repentina destruição. Então estejamos atentos para essas informações, para entendermos Apocalipse, capítulo 17 e 18, e para podermos estar ensinando diante das classes.
finalmente a nossa conclusão. E na conclusão, o nosso texto diz: o mundo passará e todos que o amam. Permaneçamos com o Cordeiro, pois é Ele quem verdadeiramente ama e cuida do seu povo, e nos resgatará e nos levará consigo para participarmos das bodas de eterna alegria e felicidade no céu. Não ameis o mundo, vigiai, porque o fim se mostrará, a vinda de Jesus será como o relâmpago. No instante se mostra de oriente a ocidente. Ninguém nunca poderá dizer: ah, Jesus está vindo, ele está vindo ali daquele lado. Não, vem nas nuvens, e para levar os seus. É o fim de tudo. Por isso tem que haver uma compreensão melhor daquilo que dizem que Jesus virá depois o anticristo para reinar, vai ter 1000 anos, não sei o que lá mais. Não estamos entendendo o que é o anticristo, o seu tempo, nem o que é 1000 anos. A palavra está dizendo, só temos 1 hora. Nesse sistema de governo que agora existe e que vai para a destruição final. Na nossa sequência, lembremos que temos apresentado este esboço de 3 tópicos: Babilônia, a mulher prostituta, a besta que traz a mulher e a ruína de Babilônia. E o texto áureo: e ouvi uma voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.